Delação do Vorcaro em risco e a delação do ex-presidente do BRB avança para entregar ministros do STF. Segundo o STF, homofobia e transfobia são equiparadas ao crime de racismo, sendo inafiançáveis e imprescritíveis. Não cabe retratação para extinguir a punibilidade nesses casos. Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno, deixe o seu like e inscreva-se no canal. PGR apoia a cirurgia de Bolsonaro e envia parecer ao STF. É isso mesmo. Ex-presidente precisa passar por um procedimento no ombro. Nesta sexta-feira, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, enviou ao Supremo Tribunal Federal parecer favorável ao pedido de Jair Bolsonaro para deixar a prisão domiciliar e realizar uma cirurgia no ombro. A manifestação foi solicitada pelo ministro Alexandre de Moraes. O parecer atende a uma determinação do relator do caso, que deu prazo para análise do pedido. A decisão final sobre a autorização cabe ao STF. A Procuradoria-Geral da República não se opõe aos pedidos formulados por Jair Messias Bolsonaro, sem prejuízo da adoção das medidas de cautela reputadas necessárias, afirmou Paulo Gonet. De acordo com a defesa, o ex-presidente precisa passar por cirurgia para tratar uma lesão no manguito rotador do ombro direito. O procedimento foi indicado após avaliação médica. E 18 idosos presos pelo 8 de janeiro são liberados para prisão domiciliar. É isso mesmo. A Justiça determinou a liberação de 18 idosos presos pelos atos do 8 de janeiro para o regime de prisão domiciliar. A medida prevê a expedição de alvará de soltura sem necessidade de revisão das penas ou novo cálculo das condenações. A decisão ocorre antes mesmo da promulgação da nova lei sobre o tema. Ainda assim, o entendimento aplicado é que para esse grupo basta a mudança de regime conforme previsto nas regras já existentes. Os beneficiados têm mais de 60 anos e estavam custodiados em diferentes estados. A transferência para a prisão domiciliar considera a faixa etária dos condenados. A medida não altera as condenações aplicadas. Os réus seguem cumprindo pena agora em casa, sob condições definidas pela Justiça. Delação do Vorcaro em risco e a delação do ex-presidente do BRB avança para entregar ministros do STF. Eu vou te contar essa história agora. Eu sou André Marcília, advogado, constitucionalista e comentarista jurídico, e peço que vocês se inscrevam aqui no nosso canal e também deixem o seu like no vídeo. Bom, o ponto é o seguinte: a delação do ex-presidente do BRB está avançando e a do Vorcaro ficando para trás. E a pergunta que fica aqui no ar e ninguém está fazendo é a seguinte: o que acontece com o Vorcaro, com o Moraes, com o Toffoli, com o Gilmar Mendes, com os outros ministros do STF, se um outro delator que não o Vorcaro chegar primeiro e delatar os nomes dos ministros, colocá-los no pacote? O fato é o seguinte: a gente tem informações aqui da Polícia Federal que a delação do banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, pode não ser aceita. Ele está fazendo uma série de exigências, ele está criando uma série de problemas e o André Mendonça está ficando de saco cheio já, claro, não com essas palavras, mas deu a entender para a defesa que pode rejeitar a delação dele. As informações são de Lauro Jardim do Globo, que revelou que a avaliação interna da Polícia Federal entendeu que o material já apreendido até agora contra Vorcaro é robusto e, portanto, se ele entrar na delação com muita frescura e não tiver fatos novos, a sua delação vai ser rejeitada. Ele quer não entregar todo o dinheiro, quer parcelar o dinheiro que ele vai devolver, enfim, criando uma série de problemas. Vamos dizer para vocês o seguinte: o Vorcaro tem já 8 celulares apreendidos. Um só até agora foi periciado e parte desse um foi periciada. 2/3 desse um apenas foi periciada. Portanto, se o Vorcaro não entregar tudo, os celulares falarão por ele. E vale aqui a gente dizer uma coisa: a lei 12.850, que trata das delações, sobretudo no seu artigo 4º, é clara. Quando diz isso, ninguém provavelmente está te explicando. Ela diz o seguinte, que se as
Se a delação for rejeitada, as provas existentes contra esse delator são aproveitadas. Por isso, se a delação do Vorcaro for rejeitada e houver provas robustas nos celulares contra o Vorcaro vai continuar preso e não vai ganhar benefício algum. E aí o que acontece? O ex-presidente do BRB que está correndo por fora, o ex-presidente do BRB que está querendo falar, que está querendo entregar nomes de ministros e que com certeza tem, se não as mesmas informações do Vorcaro, até mais informações, porque esse ex-presidente do BRB também estava ligado a esse advogado Pinheiro, que também foi preso, deve ter relação com outras pessoas mais, para além até mesmo do Vorcaro, e se ele disser os nomes de ministros, os nomes de outras pessoas, a delação do Vorcaro torna-se inútil, e pode ser que o Vorcaro fique para trás. Essa é a expectativa desse momento. Estão correndo um contra o outro para ver quem delata primeiro. Só que o Vorcaro, repito, está cheio de frescura. E o ex-presidente do BRB já trocou de advogado, já pediu para mudar a sua transferência para próximo da Polícia Federal, na Superintendência da Polícia Federal, para estar próximo dos investigadores e dar o nome de todo mundo e já apressar a sua delação. Ele está se aproveitando do fato de que o Daniel Vorcaro está enrolando com a sua delação, está fazendo muitas exigências para passar na frente dele. Se isso acontecer, meus caros, as investigações sobre o caso Master podem acelerar e o Vorcaro é quem vai ficar chupando o dedo. Talvez por isso é que ele esteja passando mal. O fato do ex-presidente do BRB ter trocado de advogado, inclusive escolheu como advogado um ex-ministro da Dilma, alguém experiente com delação, trocou até mesmo de advogado porque o advogado anterior dele era advogado também do Ibanez, lá de Brasília, e possivelmente o Ibanez Rocha seja um dos delatados. Essa troca já expõe isso, expõe que ele já está até avisando quem ele vai delatar. Então, o ex-presidente do BRB está com sangue nos olhos, está com a faca nos dentes, enquanto isso o Vorcaro enrolando com a sua delação. Isso é bom, isso para nós é muito bom. A delação para a gente de um, de outro, tanto faz, o importante é o caso andar. Se um ou outro é que vai dar o nome dos ministros, não importa, o importa é que o nome seja dado. E se o nome for dado pelo ex-presidente do BRB, não importa mais o que o Vorcaro tem a dizer. Importam os celulares do Vorcaro falarem por ele, importa o ex-presidente do BRB fazer uma delação robusta, importa o caso andar o mais rápido possível, o mais célere possível. Essa é a perspectiva. Talvez, meus caros, o Vorcaro fique para trás, acabe ficando preso e outros falem por ele. É por isso que foi tão importante também a manutenção da prisão desse ex-presidente do BRB ontem. Ontem a gente teve na sexta-feira a votação da segunda turma, mantendo por unanimidade, com as ressalvas de sempre do Gilmar, porque ele sempre tem algo a ressalvar e sempre algo contra o interesse público, mas enfim, independente de qualquer coisa, a prisão ontem mantida do ex-presidente do BRB, nesse contexto em que ele quer falar rápido, quer passar na frente do Vorcaro, é muito positiva. Podemos ter, nas próximas semanas, novidades significativas sobre o caso Master. Talvez não pelo Vorcaro, mas por esse novo fator que está aparecendo, que é o ex-presidente do BRB. Aguardemos e vamos trazer aqui para vocês todas as informações. Peço que vocês deixem os seus comentários aí nos vídeos. Você acredita que esse caso Master vai acelerar mesmo como eu estou cantando a bola aqui? Ou talvez isso tudo acabe em pizza? Você acredita que nada vai acontecer? Conta para mim aqui nos comentários. Acontece que, meus queridos amigos, o X fez uma checagem nesse post, esse pedido de desculpas, nesse foi sem querer querendo do ministro Gilmar Mendes. Os leitores adicionaram o seguinte contexto na postagem do ministro. Aspas mais uma vez. Segundo o STF, homofobia e transfobia são equiparadas ao crime de racismo, sendo inafiançáveis e imprescritíveis. Não cabe retratação para extinguir a punibilidade nesses casos. Fecho aspas. Bom, nós temos aqui, rescaldos da discussão de ontem. Sim. A fala, ela fosse escrita pelo Bolsonaro, seria, claro, homofóbica. Sim.
sem sombra de dúvida, seria homofóbica, mas eu não vi, a Erika Hilton falou alguma coisa disso? Não falou nada. Ela deixou o statocós, né, num estado de estatocosante. Ela falou do Nicolas, ela falou da peruca, ela falou da Beyoncé, mas ela não falou nada disso. Também não vi ninguém do tchá, militância, né, que fica gritando na Paulista, pelado de coleira, com a bunda aberta para cima. Sem homofobia, sem homofobia, sem homofobia. Ninguém falou nada. Ninguém fez um escarcéu. Porque, tecnicamente, a nota do ex tem fundamento jurídico. E não só homofobia. Vale lembrar aquela hipótese que o Zema dispensou, que era de processar o ministro por injúria racial, em razão da fala preconceituosa contra o sotaque do povo mineiro, o que se enquadra como conduta discriminatória em razão de procedência nacional. É uma das formas, você discriminar o sotaque. Isso já foi discutido em casos de preconceito de nordestinos aqui em São Paulo. A jurisprudência paulista tem bons casos acerca disso. Mas o fato é que o Gilmar, pelo menos, se retratou de algo que não lhe cabe. Porque eu trouxe aqui ontem. Falei, não é passapanagem, porque todas as críticas foram feitas à exaustão e a gente revirou todas as hipóteses. Mas eu falei por conhecimento pessoal do ministro Gilmar Mendes, com o qual tive uma relação muito próxima, acadêmica, há uma década. Isso acabou, a vida acabou nos distanciando. Eu não reconheço mais a jurisprudência do ministro. Eu acredito que ele tenha se divorciado da sua própria jurisprudência. Mas eu atestei aqui para vocês que homofóbico o ministro Gilmar não é. Foi uma infelicidade. Porque ao vivo a gente tem a adrenalina do ao vivo. Só quem trabalha ao vivo sabe como é falar ao vivo. Ele é uma pessoa de certa idade. E homens do tempo dele são homens como meu pai. Então uma coisa dessa escorrega. E tem mais, né? Vale lembrar que o gabinete do ministro Gilmar Mendes é o que possibilitou o casamento igualitário entre pessoas do mesmo sexo no Brasil. Porque quando os cartórios se negavam a fazer casamentos entre dois homens ou entre duas mulheres, foi o gabinete do ministro Gilmar que voluntariamente passou a notificar esses cartórios, de maneira que dos ministros do STF, o que mais colaborou para a questão dos homossexuais no Brasil foi o ministro Gilmar Mendes. Isso não se pode tirar dele. Mas também não se pode negar que um decano, aquele que se presume o mais notável saber jurídico da casa, cometa um deslize como esse e o faça em momento inoportuno, que é dar entrevista à imprensa. E quando ele fala, Caivano, ofensas ao STF, eu noto o seguinte: o problema dos outros poderes é cada deputado ou cada senador, quando são ofendidos por quem quer que seja, não diz estão ofendendo a Câmara, estão ofendendo o Senado. Porque se o Davi Alcolumbre tivesse o mesmo sentido de corporativismo que o Gilmar tem, ao dizer que um ataque pessoal a um ou alguns ministros é um ataque à instituição, perdeu-se a chance de, quando o diabo foi dito do Alessandro Vieira por conta do seu relatório na CPI do crime organizado, ninguém disse isso foi um ataque contra o Senado, não? Exatamente, Pavê. Como sempre, você vai no cerne da questão, né?
é exatamente isso. Quando você trata aí de uma alternância, ou alternância não é bem o termo, altercância, né? Porque você está tendo uma disputa de poderes, literalmente, né? Como você chamou, entre o legislativo e o judiciário, protagonizado aí pelo caso do Alessandro Vieira, que até não conseguiu que fosse adiante aquele indiciamento, e a gente também tratou aqui no dia específico. Mas quando o Gilmar Mendes, para se defender, no lugar de colocar somente o seu reconhecimento, olha, falhei, embora eu não tinha nem visto o tweet, mas quando eu cheguei aqui você já estava e conversando, eu falei, ele pediu desculpas, mas isso não é o suficiente, né? Não tem arrependimento eficaz para esse caso, não existe, não é previsto na legislação, né? Porque ele não ofendeu apenas a uma pessoa, ele ofendeu uma coletividade, e aí a questão muda completamente de figura, e ele sabe muito bem disso. Pode ter sido o que você disse? Eu até acredito. Um pequeno deslize, estava ao vivo, está tentando defender a instituição e, como eu disse, usar de uma técnica dissuasória, de diversionismo, para tirar o enfoque do Alexandre de Moraes e do Dias Toffoli, trazer para si, porque ele é, sim, um jurista de carreira, está há mais de 20 anos no STF, e aí pode ter, pensando em tudo ao mesmo tempo, ter caído numa armadilha dele mesmo, né, das próprias palavras, e ter cometido um ato falho. Mas quando pede desculpas iniciando como se fosse a própria instituição, nota que, ou denota para quem está lendo, que ele não se excusa do que fez. Eu aí explico. Quando ele põe a instituição em primeiro lugar, como se tivesse sido atacada, não é mais o Gilmar Mendes, pessoa física. É, de novo, o STF. Olha, então eu falei em nome do STF e por isso eu não tenho que ser punido por aquilo que eu disse. Apenas houve um equívoco e vida que segue, vamos seguir daqui. Eu não tenho nada contra o Zema, ele também não tem nada contra mim e seguimos adiante. Pavi, isso não pode ser tratado desta maneira. Até porque é uma perversão. Se você parar para pensar nas entrevistas que ele deu anteriormente, a gente comentou ontem, e ele fala do limite à imunidade parlamentar. Como que você vai limitar o que é imune? O único imunizante limitado que eu conheci na minha vida foi a vacina da Covid. E a vacina da gripe, que são os imunizantes que não imunizam. Que da poliomielite imuniza. Então recebe muito bem o nome de vacina. Aí ele fala que a imunidade parlamentar não pode dar imunidade ao parlamentar, mas ele diz que tudo que se diz em nome do STF é uma imunidade judiciária, vamos dizer assim. Exato. Padre. Uma imunidade ministerial, uma imunidade suprema que não está prevista na Constituição. De onde ele tirou isso? Do CAD-MDMC? Do CA? CAD-MDMC. Eu não faço. É o Centro de Estudo Aplicado do Meio do Meu Cofre. Pode ser, pode ser. Mas é exatamente o que eu estava tentando explicar e você explicou de maneira mais simples. Por quê? Porque ele, inclusive, reitera algo que ele já disse anteriormente, de que as pessoas não têm o direito de criticar o STF da maneira como vem criticando. Porque, veja, uma coisa que ele não concorda é quando as pessoas dizem que eles agem de maneira marginal, que eles agem de maneira a usar o próprio cargo para fazer outros negócios. Então me pareceu nitidamente que ele está fazendo esta defesa, Pavinato. E como a gente disse ontem aqui, longamente, discutimos o programa inteiro sobre isso, ele está numa defesa enfática, principalmente, não só da instituição, mas principalmente das ocorrências com Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. Então, evocando para si, agora, essa figura de um porta-voz institucional, como eu disse ontem, para proteger, literalmente, qualquer coisa que qualquer um deles faça e diga, isso não existe. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima!